Esse pão é maravilhoso. Olha os alvéolos dele. Ele cresce bem, fica super macio e é muito fácil fazer. Esse pão dá cerca de 20 fatias. 160 gramas de farinha de arroz, 80 gramas de polvilho doce, 50 gramas de fécula de batata, 40 gramas de amido de milho, 15 gramas de psyllium, 15 gramas de açúcar, aqui eu estou usando demerara, 10 gramas de fermento biológico seco, meia colher de sobremesa de sal, 5 gramas de goma xantana. Misture bem todos esses ingredientes. Os ingredientes já todos misturados. Faz um buraquinho no meio aqui. Aqui eu tenho 2 ovos ligeiramente batidos. E vou juntar aqui a massa. 1/4 de xícara de azeite. O meu aqui é extra virgem. E vou misturar aos poucos aqui. E vou juntando 200 ml de água morna, junto aos pouquinhos, vai juntando, misturando devagar. A massa ainda tá durinha. O psyllium, ele absorve bastante água, então eu vou colocar mais. Já coloquei 200, eu tenho 50 aqui, vou colocar mais um pouco. Coloquei 50, vou misturar, se precisar vou colocar mais. Bom, a massa fica assim. Eu utilizei no final 320 gramas de água. Porque o psyllium que eu coloquei nessa massa aqui, ele absorve bastante água. O psyllium é uma fibra, ele tem bastante fibra. E quando a gente ingere o psyllium, a gente tem que beber bastante água, como qualquer outro alimento que contém muita fibra. Então, ele é excelente, mas tem que ingerir bastante água. Então, ó, a massa fica assim. Tem que bater bem ou bater na mão mesmo, se você quiser, usa batedeira. O segredinho é bater bem mesmo, para a massa ficar assim, bem uniforme. E ela não pode ficar nem seca e nem molhada demais. Se ela ficar seca, ela não cresce. Se ficar molhado demais, ela cresce e depois ela vai murchar. Então, aqui, ó, a massa já tá no ponto. Então, você vai colocar cada farinha de um jeito. Então, você vai colocando água até a massa ficar assim. O segredinho é bater bem a massa. Minha forma já está untada, enfarinhada. Ela tem 22 de comprimento, tem 11 de largura e 8,5 de altura. Para alisar a massa, só molhar a colher aqui na água e vai ajeitando aqui, ó. Só molhar a colher e ir passando aqui e ajeitando a massa para ela ficar uniforme. E fica assim a superfície do pão. Eu ainda vou polvilhar um pouquinho de gergelim aqui. Eu vou colocar preto e branco assim, ó. Vou misturar e colocar por cima. Agora o pão vai pro micro-ondas desligado. Eu já fervi uma caneca com água e vou colocar o pão lá dentro para ele crescer. Enquanto o pão cresce aqui, eu já vou ligar meu forno, porque ele vai ficar aqui até dobrar de volume. Ele vai passar um pouco, vai ficar na altura da forma, mais ou menos. E leva mais ou menos uns 20 minutos. O pão levou 30 minutos. Ele já chegou no limite dele. Vou levar ao forno, que já está pré-aquecido 200 graus, por uns 30, 35 minutos. Depois eu digo o tempo que levou. 40 minutos depois, isso aqui, tá bem assadinho, ficou levemente dourado. Agora eu vou retirar da forma, que sai com facilidade, ó. Que ele tá
A forma tá untada, enfarinhada. Então, é só passar a faca aqui do lado. E vou tirar para ele esfriar e depois cortar. Já retirei ele, sai fácil. Eu uso a grelha do fogão para deixar o pão aqui esfriando. E agora é só servir o pãozinho. Tem aqui um molho pesto, maravilhoso. Ou um queijinho de amendoim, que é maravilhoso. Que delícia! Você pode fazer um pãozinho, você mesmo. Muito mais barato, muito mais saudável, sem conservantes. Maravilhoso.